Está entrando no ar mais um programa Conexão Câmara. E hoje vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre resgatar os nossos valores. E para poder falar sobre cultura, sobre valores, aquilo que é importante de fato para a nossa história, só você, né, Rafaela? Vamos falar sobre o Festival Doces Palavras que marcou a nossa cidade, né, Rafaela? Você que é historiadora e também diretor do Arquivo Público Municipal da nossa cidade. E também, gente, uma obra muito importante, né, Rafaela? É a galinha dos ovos de ouro da nossa cidade, né? É a cereja do bolo. É a cereja do bolo, gente. Em parceria com a Câmara Municipal e também com a IMUGLE, Escola Legislativa de Campos. Estamos lançando, né, essa obra aí, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, que é a cereja do bolo, né? O livro Doceira Campista, que é uma edição especial de 1980, né, Rafa? Isso. 1890. 1800, é, É mais antigo mais ainda. antigo ainda. Perdão, 1890, né? Gente, é muita história, né, Rafa? É E muita imagina a realização e o prazer do seu coração de poder fazer parte disso, né? Não, Dá um oi para todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo. Obrigada pelo Nada, convite. eu que Poder agradeço. falar sobre a história de Campos é sempre uma alegria. Eu Sim. tenho muito a te agradecer. O lançamento desse livro, na minha humilde opinião, coroa o Festival das Palavras, está aqui para vocês. Eu falei que é um spoiler, gente. O lançamento aconteceu nessa quinta-feira, mas está aqui para vocês poderem ver de casa também. Essa é uma reedição facsimilar de uma obra originalmente publicada em 1890. Na verdade, ela foi publicada em 1885. Mais antigo ainda. Mais antiga ainda, reeditada em 1890. Eu sempre falo, Ale, que assim, o ser campista passa muito pelo nosso paladar, né? Passa muito pelo nosso gosto e que tem a ver justamente com essa construção histórica do açúcar. Então, eu sempre digo, a história não é a história do tempo passado, é a história do tempo presente. O café que a gente toma mais doce, o nosso doce mais açucarado, isso tem a ver com a nossa história. Sim. E o que a gente está fazendo hoje é poder trazer esses hábitos, esses costumes, nesse livro aqui, nessa obra tão importante. E isso é muito importante. Está resgatando o que você falou. É a parte da nossa história, né? É da onde tudo começou. Às vezes muitas pessoas falam assim, acham que é besteira. Não é besteira. É um pouco do que nós somos. Certamente. De fato aí. Então, às vezes aquele docinho, poxa, minha avó, quando era viva, fazia um docinho tão bom e não sabe, só tem aqueles flashbacks de lembranças. Mas é encontrar aí no livro. Olha que lindo, gente, ó, bem casado, bons bocados. Então, assim, e a edição, gente, ela tá muito bonita, eu tenho muito carinho por ela, e nesse sentido eu tenho muito que agradecer à Câmara Municipal, porque a Câmara, enquanto parceira do arquivo, a IMUGLE também, desde o início, desde o primeiro momento, topou o desafio. Sim. Quando eu falo para vocês que é uma reedição facsimilar, olha que bonita, tal qual o original. Sim. Então, o livro, nós não reeditamos essa parte aqui, tem uma apresentação muito bem construída, mas essa parte aqui, o leitor vai poder acessar tal qual em 1890. E olha como que a capa do livro, você vê a textura, tudo foi preparado com muito carinho mesmo. Você vê o capricho, olha só, a figura de imagens, tudo muito bem feito mesmo. Esse livro está sendo lançado pela Autografia, que é uma editora muito, muito bacana, porque ela trabalha justamente... Sim. Quando eu passei as instruções de capa, você já tem na mente o que você quer para a capa, porque aqui não adianta dentro, fugir daquilo. Não adianta. Aqui dentro tem a capa original, estão vendo? Mas aqui, para a capa atual, eu já tinha isso aqui em mente, e é difícil você passar para o outro que você tem em mente. Então, nós selecionamos a equipe do arquivo muito competente, selecionou essas imagens de fundo. Então, para vocês terem noção, gente, essa daqui é a Nise Teixeira, a chamada Mulata Teixeira. Ela é responsável pela popularização do chuvisco em Campos e no mundo. Ela é a mais popular das populares doceiras. Às vezes, né, Rafa, a gente acaba não dando tanto valor, mas existem pessoas que vêm de fora só poder comprar chuvisco e levar para outro lugar. Vem de fora. Eu falo que é meu cartão de visitas. Quando eu vou a Campos, a São Paulo, que eu tenho alguma reunião, algo importante, eu saio carregando chuvisco e goiabada cascão para dar de presente. Tem que ver a felicidade quando essas pessoas recebem. É que, tipo assim, é muito bom mesmo. É muito regional, gente. O chuvisco é um doce de origem portuguesa, na verdade. Tem a ver com a questão conventual em Portugal. Mas você percebe como virou a identidade do campista. O chuvisco hoje é campista e ai de quem disser que não. Eu me recordo de quando eu fui fazer uma gravação com um cliente que veio do Rio para cá. Ele não conhecia chuvisco.
Aí eu falei assim, não, vou tentar ganhar ele com chuvisco. Sempre. Aí eu falei assim, não, vou te apresentar um doce, que passou aqueles carros ainda que passam, eu fui te buzinando, né? Eu falei, não, vou comprar um doce que você vai adorar. Aí ele falou assim, ele ficou até impressionado como que aqui a tapioca que vende mesmo, é a tapioca, tipo assim, sem nada dentro. Ele já achou que era aquela tapioca recheada com um monte de coisa, não, é só isso. Aí quando eu dei o chuvisco, ele ficou apaixonado. Ele saiu daqui comprando as garrafinhas mesmo, e o chuvisco cristalizado também levou. Gente, e você vê, tão pertinho da gente, e assim, é cultura, né? É aquilo que de fato é nosso. Sem dúvida. E a gente tem que valorizar não só o produto em si, o chuvisco, a goiabada cascão, e quem produz, Alexandre. Essas doceiras, elas têm uma tradição na feitura desses doces. Gente, nós fizemos um programa, um especial do Pílulas da História pela TV Câmara, com as doceiras. E, Alexandre, é impressionante. Não tem medida, gente. É de olho. É no feeling, é na experiência, é no coração. E o cheiro é algo que te toma. Todo mundo diz o seguinte, o chuvisco, quando é ruim, ele tem gosto de ovo. Gosto e cheiro de ovo. Agora, o chuvisco, quando é bom, é um cheiro, é um açucarado que te toma. É muito gostoso. E os fios de ovos também, é impressionante. Foi o que você falou, né? Uma coisa que se a gente for tentar fazer, não sai igual. Aí você vê que ali vai colocando, é toque de amor. Toque e artesanal, de amor, né? Você vê que não são cozinhas industriais. Então, essa tradição, por isso que nós quisemos manter, colocar, na verdade, a Anísia aqui, para valorizar não só o produto em si, que é tombado pelo Copan, reconhecido, mas quem faz, né? Até para servir de incentivo para gerações futuras terem interesse, quererem se dedicar a isso, porque é uma arte, gente. Fazer chuvisco, fazer goiabada, fazer os nossos doces é uma arte. Sim, excelente. Quando você de casa aí nos acompanhando, a Rafaela vai falar um pouquinho sobre o Festival Doces Palavras, você vai acompanhar aí agora um pouquinho do lançamento do livro, gente, que foi maravilhoso, só felicidade, né, Rafa? Só felicidade. É algo que de fato nos marcou e vai marcar também sua vida. Antes de você acompanhar um pouquinho, Rafa, fala pra gente, já que é uma edição limitada, como as pessoas podem ter acesso ao livro? A Câmara de Campos ela vai distribuir, em parceria com o Arquivo Público, esse livro para as instituições de ensino e cultura da nossa cidade. Sim. Então, as bibliotecas das universidades, as academias, são instituições que vão receber. Obviamente, a gente queria que todo campista tivesse esse livro em casa, né? Com certeza. Mas vocês podem ter certeza que a gente vai se esforçar ao máximo para que o maior número de pessoas, o maior número de instituições, porque uma vez que você coloca numa instituição pública, você dá acesso para todo mundo. Então, essa é a ideia. E eu ainda quero convencer a Câmara, olha aí, quem está me ouvindo me ajuda nessa, a transformar no e-book também, porque aí a gente facilita, né? Com certeza, facilita a vida de todo mundo. Enquanto nós vamos para um rápido intervalo, você vai acompanhar um pouquinho sobre o lançamento do livro, que de fato foi maravilhoso, né? E a gente já volta após o comercial para falar um pouquinho sobre o Festival Doces Palavras, né, Rafa? Isso aí. Fica aí que a gente volta já. Eu primeiro quero agradecer a todos vocês, o Wellington, Wanda, Carlos, dizer que o Festival Doces Palavras é um festival que eu acho que ele hoje, nesse momento aqui, esse livro tinha que ser para a FDP. Não era para a Bienal, era para o FDP, porque ele é um livro que fala sobre hábitos, costumes, identidade, fala sobre quem faz. Não é só receita, gente. Receita a gente pode pegar na internet. Isso daqui é a nossa identidade, a nossa história. Isso daqui é Dona Ingrácia, né? É a história de Campos. Eu acho que, nesse momento, o meu papel aqui é um papel de agradecimento, gente. Agradecimento porque, desde o primeiro momento, quando eu sentei para conversar com Patrícia e a equipe dela, quando o Fábio recebeu a proposta, a Câmara abraçou, desde o primeiro momento, a publicação desse livro. Então, eu tenho muito que agradecer a toda a equipe da Emugli, que o tempo inteiro, Fábio, o tempo inteiro, da comunicação, da TV, todo mundo abraçou esse projeto. Então, é de fato um projeto coletivo, gente. Não é um projeto do arquivo, é um projeto em parceria com a Câmara Municipal de Campos, que deu todo o apoio para que ele pudesse se concretizar. E eu acho que todos aqui sabem o trabalho que é editar um livro, trabalhar nesse livro e em cada aspecto dele. Muito rapidamente, gente, a gente quis respeitar a edição original na verdade, a edição é de 1885 e ela foi reeditada sem modificação em 1890. Então, nós quisemos respeitar isso. Então, a edição é facsimilar, vocês vão ver aqui. Nós só fizemos uma limpeza na imagem. Não tem transformação ortográfica, nada do gênero. Lá na frente, vocês vão encontrar as apresentações, as falas institucionais,
vão poder conferir hoje ainda uma introdução que fala sobre as origens do açúcar em Campos, e quando eu falo sobre isso, eu não posso deixar de dizer o quanto eu aprendi com Arthur Sofiati. Ele sabe que ele me inspira todos os dias, mas eu quero deixar registrado aqui também, e eu acho que isso é muito importante, duas coisas para finalizar. Primeiro, eu sei que pode parecer piegas, quase que pronto, de fato ninguém faz nada sozinho, então eu estou aqui representando o arquivo, mas o arquivo tem essa equipe aqui. Claudinha restaurou o original hoje está restaurado. Letícia, Felipe e Larissa trabalharam no prefácio, num prefácio mais técnico, na tabela de conversão que Patrícia mencionou, com muito cuidado. Aí vocês pensam, a tabela, gente, é uma página. Se vocês soubessem, eles ficaram mais de uma semana para produzir essa uma página. Então, essas pessoas fizeram esse livro, essa primeira parte comigo aqui também. E aí, por fim, eu falo que se tem uma característica que me marca, é a lealdade. Esse projeto, ele não é de hoje, esse projeto começou há muito tempo com Carlos Freitas, diretor do arquivo. Então, hoje a gente só dá prosseguimento àquilo que a gente sonhou lá atrás, conjuntamente. Então, a ele também, que não pôde estar aqui com a gente hoje, fica a homenagem desse livro aqui. Muito obrigada, eu espero que vocês gostem. Esse livro é para Campos, é de Campos e para Campos. Obrigada, gente. O transporte é um serviço coletivo, essencial à população, mas em tempos de pandemia, todo cuidado é fundamental na hora de usar o ônibus ou a van. Use máscara e álcool em gel, evite ônibus lotado, mantenha as janelas abertas. A prevenção é a melhor arma contra a Covid-19. Uma campanha da Câmara Municipal de Campos, do povo para o povo. A Câmara de Vereadores de Campos participa da campanha Vacinação Solidária e você também pode participar. Quando for se vacinar contra a Covid-19, leve e doe um alimento não perecível. A doação não interfere na sua vacinação, mas vai matar a fome de milhares de pessoas durante a pandemia. Câmara Municipal de Campos, do povo para o povo. Rafa, como é emocionante poder reviver um pouquinho daquilo que a gente passou lá, né? Que foi de fato maravilhoso. Muito. Agora, não somente eu, mas o pessoal que está em casa nos acompanhando, quer saber qual a importância da Câmara Municipal na participação do Festival Doce Palavras. O Festival Doce Palavras está na sua 4ª edição. Originalmente, ele foi um festival para ser em calendário alternativo Sim. ao da Bienal, mas o que é muito bonito, eu acho que a identidade do FDP é justamente o fato dele ter sido um movimento que veio da sociedade civil, né? O protagonismo é da sociedade civil. E o poder público não pode tirar esse protagonismo da sociedade civil, mas tem que estar junto. Sim, sim. E a Câmara vem atuando junto ao Festival Doce Palavras e dessa vez, nesse ano, coroando esse movimento, não só com as transmissões da TV Câmara, com todo o apoio nas transmissões, mas também com o livro do Festival com o livro das doceiras dentro, como parte do Festival Doce Palavras. Então, eu acho que é um exemplo a ser seguido no sentido da gente entender a parceria que tem que existir Sim. entre o poder público e a sociedade civil, e a Câmara cada vez mais firmando o pé, firmando o seu papel enquanto instituição que também está aí defendendo o nosso patrimônio, defendendo a nossa história, divulgando a nossa história. Eu acho que esse é um papel que a Câmara começou a cumprir e que agora tem dado largos passos nesse sentido. Imagino você como historiadora, né, e diretora do Arquivo Público, como que é a sua emoção saber que de fato a história está sendo valorizada, resgatada, cuidada, né? Porque se não cuida, já por si só acaba se perdendo, né? Então imagina não dando o acesso, levando a informação e valorizando de fato aquilo que a gente tem, né? Não, verdade. Muitas vezes as pessoas não sabem o quão rico é o acervo da Câmara Municipal. Sim. A Câmara tem um acervo, gente, um acervo histórico que é muito anterior à Prefeitura, porque a Prefeitura é uma criação do processo republicano, do movimento republicano no Brasil,
E a nossa Câmara, ela já existe desde 1653, Sim. então é uma documentação muito antiga, e sempre lembrando, isso é algo que eu faço muita questão de enfatizar, o que a gente tem como produto, digamos assim, como acervo da Câmara Municipal de Campos, é, na verdade, referente, muitas vezes, à antiga capitania. Então, a gente está falando de uma documentação do norte e noroeste fluminense, que é guardada no arquivo, porque o arquivo é a instituição de guarda, mas que originalmente foi produzida e pertence à Câmara Municipal. A história, ela está presente todos os dias conosco, né? Nosso cotidiano, nosso dia a dia, nas nossas expressões. A gente usa um palavreado, desculpa a expressão, aquela história. Se você for pesquisar lá de onde vem aquela expressão, você vai ver que foi usado lá um tempo atrás para poder se referir a algo que às vezes não tem nada a ver com o que você está falando. E a gente usa aquilo, às vezes, sem saber qual o fundamento daquilo, qual é a base daquilo. E a história está aí para isso, poder enriquecer a nossa sabedoria. A Baixada Campista é muito rica disso, né? Isso, demais. Os nossos autores, o José Cândido, o Valdir Pinto de Carvalho, eles foram célebres em poder exaltar esse linguajar. E sabe o que eu percebo, Alexandre? Acho que quem está em casa vai concordar comigo. Antigamente, existia uma certa vergonha do campista, muitas vezes, com o nosso linguajar. Sim. Hoje em dia, eu acho que já há um processo de apropriação e de criação de identidade, laços Já sabe desse que é linguajar. Exatamente. Eu, por exemplo, eu falo muito do campistês, eu falo, eu adoto, e eu acho que isso é característico do ser campista. Eu digo que ser campista é mais do que uma condição de nascimento, é um estado de espírito que passa pelo doce e passa pelo linguajar, sem isso dúvida. Daí. Que a Rafa está de parabéns, um excelente trabalho que você tem fornecido à nossa sociedade. Obrigada. Tem exercido. E, de fato, é cultura, é transformar vidas, é informação. E eu tenho recebido muito, eu tenho acesso às plataformas digitais da TV Câmara, da Câmara Municipal, e eu recebo muitas mensagens, muitas pessoas elogiando o trabalho, elogiando demais a forma de que você tem conduzido e tem levado o arquivo, até mesmo acesso às pesquisas, à informação, que, de fato, esse é o principal papel, né? Verdade. Trazer informação. Deixa eu aproveitar para convidar quem está em casa. O Festival Doces Palavras, ele acontece até domingo, de forma híbrida. Então, você pode acompanhar toda a programação pelo canal da TV Câmara, mas também pelo YouTube da Fundação Cultural, ou ainda alguns eventos são híbridos. Você pode retirar o ingresso e assistir lá no Trianon, tem que retirar com antecedência. E te convidar também a estar com Pílulas da História, que é a nossa parceria do coração, né? E que tem dado tanto... Gente, eu fico muito emocionada porque foi um projeto que começou pequenininho e hoje as pessoas começam a reconhecer, a mandar sugestão de temas. Então, fico muito feliz e grata à TV Câmara, à Câmara Municipal, que desde o início apoia essa iniciativa, apoia o nosso Arquivo Público Municipal. Deixar aqui também o convite para você conhecer mais do arquivo, que é um amor. Rafa, como você falou da Pílula das Histórias, né? Como traz pra gente muita riqueza. Por exemplo, quando eu fui fazer parte da Câmara Municipal, eu fiquei apaixonado no prédio. Mas eu não sabia de fato a história que ele carrega com si. Aí, gente, eu ficava impressionado com os detalhes, com a riqueza daquele foyer, com aqueles vidros lá em cima. E a gente olha, a nossa mente imagina mil uma coisa, mas não passa nem perto de fato do que aquela história carrega. Aí passei por aquele corredorzinho de fora ali, com várias estátuas, que de noite é muito bem iluminado, muito bonito. Assim, gente, a gente começa a ver pessoas e pessoas, nomes e nomes que passaram por ali, que fizeram história e que está presente até hoje nas nossas vidas. Exatamente. Eu acho que é importante que cada vez mais a população também se aproxime do poder público, né? E nesse sentido a Câmara é um espaço de visitação, mesmo que você muitas vezes não possa entrar por conta da questão da pandemia, você observar aquele edifício do lado de fora, você visitar o corredor cultural. Gente, visite, saiba mais sobre Alberto Lamego, Nilo Peçanha, José do Patrocínio, Benta Pereira. Você tem tudo isso, é um museu a céu aberto, né? E o que mais me chamou a atenção, para a gente finalizar, por exemplo, o térreo do prédio. Aí, gente, é aquilo tudo de grades, né? Aquilo carrega uma história por si, né? Muita história, né? E a gente olha assim, não, é só uma arquitetura, não, é uma história. É uma história riquíssima e é mais um exemplar na nossa arquitetura. Muita gente fala assim, a Campos é a cidade do já foi, ou do vai ser ainda. Campos é a cidade do não é uma exaltação boba essa. O prédio Nilo Peçanha, o edifício Nilo Peçanha, que abriga a nossa Câmara Municipal, ele é retrato, é reflexo, nos dias de hoje,
da riqueza cultural e política e econômica da nossa cidade. Ele é reflexo disso. Ele foi projetado para ser daquele jeito justamente para ser o quê? A ostentação que Campos, não a ostentação no sentido pejorativo, mas muito positivo, da importância política e econômica da nossa cidade. Nossa cidade é rica em diversos fatores, rica em cultura, rica em esporte, rica em informação. Verdade. Então vamos preservar isso. Rafa, um beijo muito grande no seu coração. O programa está sempre aqui de portas abertas para te receber sempre. Que você transborda conhecimento, sabedoria. Fico até constrangido. Vou falar rápido, porque assim eu vou me esconder. Olha, pessoal, acompanhe essas formas digitais do Arquivo Público também, né? A gente tem muita informação para vocês. Rafa, quer deixar um recadinho para a gente finalizar? É isso, gente. Acompanhe as redes do Arquivo. A gente tem Instagram, Facebook. Acompanhe a gente por lá. É importante manter esse contato próximo, ainda mais em tempos de pandemia. E você sabe, quando você me convidar, eu estou sempre aqui, com certeza. sempre que você quiser. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. É a Câmara do Povo para o povo. É o Legislativo sempre perto de você, cidadão.